Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos discutir modelos científicos. Nós faremos isso definindo modelos, estudando as suas características e tentando pensar criticamente a partir de alguns exemplos, ok? Vamos lá! Gente, um problema importante para nós pensarmos a ciência é de que maneira as teorias se relacionam com o real, com a realidade. Ocorre que as teorias elas têm conceitos, muitos conceitos, que se referem a coisas que não são observáveis. Pensemos, por exemplo, no modelo atômico. Eles falam de elétrons, mas elétrons são coisas que nós não podemos observar, embora possamos notar os seus efeitos de outras maneiras, né? Então, se é assim, como é que as teorias se referem à realidade? Uma solução que vem sendo aplicada ao longo de muito tempo na história da ciência é o uso de modelos, que podem servir como mediações entre teoria e observação. Os modelos, então, eles funcionam como analogias que aproximam a teoria e o mundo concreto. E por essa razão, eles funcionam, servem como instrumentos, né, em ciência que permitem o seu trabalho, que permitem a manipulação, vamos dizer assim, cognitiva do mundo. Existem vários tipos de modelos em ciência. Existem modelos conceituais, matemáticos, físicos, modelos gráficos, modelos computacionais, materiais, fictícios, enfim, uma infinidade de tipos de modelo. Os modelos, então, eles servem como representações. Eles podem representar uma parte da realidade ou eles podem representar teorias também. Veja, nós temos aí dois grandes tipos de modelos, os que representam uma parte da realidade e os que representam uma teoria ou uma parte de uma teoria. O que é que acontece quando eles representam uma parte da realidade? Eles podem representar, por exemplo, fenômenos, né? Paradigmaticamente, eles representam fenômenos como paradigmas em um certo tipo de estudo científico, ou eles podem representar dados. Nós já vimos o que são dados, né? São declarações, relatos feitos da observação. Não são os dados, são o relato dos dados. E os modelos que representam dados, representam idealmente os dados. Então, vamos pensar agora nos modelos que representam fenômenos. Quando os modelos representam fenômenos, o que é que eles fazem? Eles indicam características gerais e estáveis dos fenômenos, de algum aspecto selecionado do mundo e que tenha interesse científico. Se nós tomarmos, por exemplo, o modelo tridimensional da molécula de DNA, é um modelo. Quando ele foi concebido, essa característica não podia ser observada. Então, o que é que aconteceu? Com o uso de outros dados que na época já eram acessíveis, como por exemplo as substâncias de que o DNA era composto, né? E, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma primeira fotografia que foi feita que não mostra diretamente a estrutura tridimensional do DNA, mas sugere uma forma de relação entre as partículas da molécula. Com esses dados, os pesquisadores que descobriram esse modelo da forma do DNA, eles conceberam um modelo que integrava todos os dados de uma maneira estável e isolada. Então nós temos aqui o modelo tridimensional da molécula de DNA. Quando os modelos representam dados, o que é que eles fazem? Eles indicam versões do conjunto de dados brutos obtidos. Que tipo de versão é essa? Os dados brutos, eles são corrigidos, eles são retificados pela redução de dados. Os dados, eles são idealizados, eles são simplificados. Como se diz muitas vezes no jargão, os dados são limpos. Então, por exemplo, vamos pensar no modelo de dados de um exoplaneta em trânsito, né? A gente já falou também sobre esse tema aqui no canal. Os dados efetivamente anotados, obtidos, eles são dispersos, eles são desorganizados, não fazem muito sentido. Então, o que é que acontece? Esse modelo de dados que é utilizado para indicar a existência de um exoplaneta,
eles reorganizam os dados de modo a que eles passam a fazer sentido. Então, quando reorganizados, aí os dados se tornam inteligíveis e revelam o fenômeno, como essa figura que eu estou colocando aqui para vocês verem, que mostra, né, uma linha que organiza os dados e revela o fenômeno, mais uma vez, como algo estável e isolado. Aqui você tem o exoplaneta passando na frente da estrela, gerando uma sombra. Isso é captado por um telescópio, descrito nesses dados, como vocês veem aqui embaixo na figura, e esses dados eles são regularizados numa linha. Tá? Quando os modelos representam teorias, então o que é que eles fazem? Aí eles indicam uma estrutura abstrata de sentenças que dependem umas das outras e dependem da teoria no sentido mais geral. E aí eles interpretam ou aplicam a teoria a um sistema de fenômenos específico. Então vamos tomar como exemplo o modelo conexionista dos processos mentais, como linguagem, conhecimento e assim por diante. Esse modelo ele explica os fenômenos mentais e do comportamento pelo recurso a unidades que são teóricas, são simples, portanto, e uniformes. E essas unidades estariam conectadas em redes, e nelas, nas redes, elas poderiam ser ativadas de maneiras variadas. Então aqui nós temos uma analogia neurocomputacional, por assim dizer, do que ocorre na mente de modo a produzir os fenômenos mentais e comportamentais que nós conhecemos. Uma coisa interessante sobre os modelos científicos é que eles podem ser testados. Eles podem ser testados em seu encaixe empírico, ou seja, o quanto eles de fato se encaixam com os dados que nós temos, e também em sua capacidade de predizer fenômenos com acurácia. Quando os modelos são testados e revelam qualidades com relação a essas duas dimensões, os modelos se revelam bons modelos. Os modelos são construídos ou são elaborados para a manipulação dos cientistas. São representações que servem à manipulação cognitiva do mundo. Não apenas cognitiva, mas também física. Não apenas uma manipulação mental, mas uma manipulação física. E, aliás, se aprende muito por isso. Vejam, por exemplo, um protótipo de tecnologia como esse carro, ele é testado em sua aerodinâmica, ele é construído, não precisa construir em tamanho real, mas você pode construir um modelo em miniatura, e aí você testa as suas hipóteses tecnológicas sobre como ele vai se comportar em termos de aerodinâmica. Além disso, você pode ter um tipo muito curioso de modelo, que é o modelo mental. Quando a gente imagina realidades, isso nos serve para pensar coisas em ciência, inclusive para testar hipóteses por meio do recurso à imaginação, como é o caso dos testes, dos experimentos mentais muito conhecidos, utilizados por Einstein. Se você pegar dois gêmeos e mandar um numa viagem em uma nave que viaja próximo à velocidade da luz, quando ele voltar não vai ter envelhecido como o outro, enfim. Esse é um experimento que nunca vai ser realizado, mas ele pode ser realizado na imaginação e serve para tirar conclusões e principalmente para a gente entender do que se trata aí. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, como a gente sempre diz, deixa o like aí, tá bom? E até a próxima!